Meu amigo, a grande bomba de hoje, dia 23 de abril, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, pretendo publicá-lo no dia 24, você deve assistir nesse dia, imagino. A grande bomba foi a questão do escândalo do INSS, de fato, que reacendeu algumas memórias. Sim, eu vi esse problema acontecendo na prática, daqui a pouco eu explico para vocês. Mas isso aqui caiu como uma bomba no governo Lula. A reação do governo, a reação imediata do governo e todo o aparato que foi montado nas redes sociais para tentar desviar o foco dessa história mostra o quão desesperadora a situação se tornou para o governo Lula. Isso aqui tem potencial para derrubar o governo inteiro. Presidente, o chefe lá do INSS, acho que é presidente mesmo, né? Presidente que é o cargo, já rodou no mesmo dia que o negócio começou a acontecer, já rodou. Esse cara aqui, o Carlos Lupe, tá na corda bamba também. Divulgaram a notícia que o Lula não vai demitir ele, só ficou chateado e não sei mais o que. Esse cara vai rodar também para tentar salvar o Lula. Meu amigo, tem até o irmão do Lula, sindicalista, envolvido na história aí. Muita gente vai ser queimada nesse caso para salvar o Lula de fato de ter aí, se comprometer completamente com essa história. Mas a imagem política dele vai ser sim muito manchada porque é um negócio que é facilmente compreendido por qualquer brasileiro. O que estava acontecendo era uma sacanagem e o desespero do governo Lula mostra que sim, ele tem plena dimensão do quanto que isso aqui vai custar para ele do ponto de vista do capital político. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Para você entender a situação, o que está acontecendo você já sabe. Descontos indevidos, um esquema de descontos indevidos que estavam acontecendo lá. Tem empresas de fachada que estavam recebendo ali, só as empresas que nem não funcionavam para nada, as entidades ali, receberam 300 milhões de reais de desvios de verba. Só essas empresas aqui, né? Mas o esquema como um todo tem mais de 6 bilhões de reais de prejuízo, causou prejuízo para aposentados e pensionistas. Então, uma coisa completamente escandalosa, de fato. E para você ter uma ideia da dimensão do problema que isso aqui é para o governo Lula, pense no Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações que rodou recentemente porque a situação dele ficou insustentável. Coisas negativas sobre ele, suspeitas pairando no ar, existem desde 2023. Desde o primeiro semestre de 2023 já tinha o caso dele lá, de verbas para uma estrada que ia para um... Enfim, né? Então, eu falei sobre isso aqui na época no canal, eu lembro bem que eu falei. Então, ele já estava com problemas aí relacionados à sua idoneidade ou falta de, desde 2023. E o Lula cozinhou essa situação até agora, para ele estava tranquilo, de boa, até que ficou insustentável. Aí ele simplesmente sacou o cara, inclusive não conseguiu colocar ninguém no lugar até agora. Agora, essa situação aqui do INSS aconteceu hoje, a operação da Polícia Federal aconteceu hoje. Hoje mesmo o Lula demitiu o cara do INSS. Então, olha a dimensão da preocupação do Lula. O Juscelino Filho ficou 2 anos com sombras pairando sobre ele até ele ser sacado do governo. O cara aqui do INSS foi sacado no mesmo dia em que a treta aconteceu. Ou seja, isso aqui é um problema gravíssimo para o governo Lula, é o que causa todo esse desespero aqui, né? O Carlos Lupe assumiu totalmente a culpa nesse caso aqui, falou que a indicação do Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS, é inteira a responsabilidade dele. Então esse Stefanuto aqui foi pro saco já, esse cara aqui foi entregue aos leões, né? É o primeiro na lista para ser sacrificado em favor da imagem política do Lula. Esse cara já foi para o saco de fato, né? Agora, o Carlos Lupe assumiu a culpa nesse caso para não deixar respingar no Lula ou evitar que isso aconteça em maior grau, né? Então, ele falou aqui que uma indicação aqui é da inteira responsabilidade dele e tudo mais, né? E não colocou a culpa no Lula nessa história, então não envolveu o chefe dele
nesse caso aqui, né? O PSB, por sua vez, que é o partido do Geraldo Alckmin, do vice-presidente da República, que supostamente, né, teria feito essa indicação, porque o Stefanuto é filiado do PSB, pois é, o PSB tirou o corpo da história também e falou que não indicou nem nada aqui, né? Isso aí não partiu do partido, né? O filho feio não tem pai. Você sabe bem como é que funciona. Todo mundo quer tirar o corpo dessa história aqui, mas o que eu digo é, vai sobrar para mais gente ainda. Esse negócio não vai parar aqui no Stefanuto, não. Carlos Lupe, para mim, está também enrascado nessa história, mas talvez não apenas ele. Tem mais, né? Eu esqueci de colocar a notícia aqui, mas o irmão do Lula também tá aí na Berlinda, né? Também tá numa situação aí complicada. Não digo que ele tá na Berlinda, não. Vamos tentar ver a notícia aqui, né? Mas ele tá com o nome dele circulando também nessa história aqui, né? Poxa vida, acho que tiraram a página do ar aqui. Não, acho que eu botei errado a página, né? Isso, tá aqui, ó. Pronto, irmão do Lula, caramba, o cara é Frei Chico, né? Que é o nome dele. O cara não é nem frade e não é nem Chico, porque o nome dele é José Ferreira da Silva, né? O irmão do Lula, né? E o pessoal fala aqui, né? Que o envolvimento é do sindicato que é dele. O pessoal fala, né, com uma naturalidade que o sindicato é do irmão do Lula, porque o sindicato, em tese, não tem dono. Não deveria ter, né? Mas ele é diretor aqui e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Então, meu amigo, o Frei Chico não foi alvo de operação, não, mas ele tá na frente dessa entidade aí, né? E que seria uma entidade que recebeu valores aí também dentro dessa falcatrua, de acordo com a Polícia Federal, né? Então não é ele que está sendo diretamente investigado, é o sindicato, mas, meu amigo, ter o nome do irmão do Lula envolvido com a falcatrua realmente é de matar o capital político do irmão dele aqui, sem sombra de dúvidas, né? E aí, o pessoal já tá fazendo aí a operação abafa, né? Aquele negócio de, não, vamos nas redes sociais, vamos culpar o governo anterior. O discurso que tá rolando é esse, que essa falcatrua começou em 2019, né? Então, na época do Bolsonaro ainda, veio até agora 2025. Então, o que eles estão falando é que essa falcatrua aconteceu no governo Bolsonaro e foi descoberta no governo Lula. E olha, até o irmão dele tá sendo investigado, o governo não passa pano nem pra família. Só que, primeiro, o presidente do INSS que caiu foi indicado pelo governo Lula. E segundo, os valores se tornaram substanciais desse desvio no governo Lula. Esse negócio aconteceu 2 anos debaixo do nariz desses caras aqui e eles não fizeram nada, com valores substancialmente maiores. Por quê? O que o pessoal coloca aqui é o seguinte, né? Botaram 2016, não sei não, acho que erraram aqui o ano, deve ser 2019, né? Mas o valor aqui foi 413 milhões de reais de desvios. 2023 foi 1 bilhão e 200 milhões. Em 2024, 2,8 bilhões. Olha o tanto que isso aqui aumentou durante o governo Lula. Então é claro que a coisa se agravou substancialmente durante este governo. E vamos lá, né? Eu falei que isso aqui reacendeu algumas memórias para mim. Eu atendi algumas pessoas que estavam tendo descontos não autorizados nos seus benefícios, né? Aposentadoria, pensão. Isso estava acontecendo. E eu não entendi na época por que aquilo estava acontecendo. Quem que tinha autorizado? Eu perguntava para as pessoas, você é filiado desse instituto aqui, dessa organização? E a pessoa falou, não, nunca autorizei, nem sei que negócio que é esse aqui. Mas, né, na minha inocência, porque eu sou um inocente, um ingênuo no final das contas, né? Eu pensei, o INSS sabe o que está fazendo, não vai autorizar um desconto se de fato a pessoa não tiver dado algum tipo de anuência para isso. Deve ter uma anuência nesse sentido. Então agora eu vejo que isso faz parte de um esquema muito maior que lesou muita gente, né? Eu achei estranho na época e agora tudo faz sentido. Mas eu só comecei a ver isso aparecer de 2023 para cá. Na época do Bolsonaro, eu não lembro de nada disso acontecendo não. Então a coisa ficou muito mais generalizada no atual
governo, né? Vem desde lá de trás, sim. Vai ter gente lá da época anterior que vai ser investigada também, sem sombra de dúvidas, mas o troço ficou escabroso, foi agora. Foi nesse desgoverno Lula que a coisa realmente desandou por completo. E até a Globo News, meu amigo, tá soltando a mão do Lula. Já tem feito isso há algum tempo, mas o escândalo é tão grande que nem eles aguentam passar pano. Olha só, aqui uma... Qual programa que é esse aqui? Estúdio I, não é isso, né? É Estúdio I. Mas olha só, né? Na tarde de hoje que foi falado, olha esse trechinho, eu separei um trechinho pra gente ver. Então vocês imaginem um governo que já não tem gordura para queimar. Vimos nas palavras do ministro da Justiça agora há pouco, Ricardo Lewandowski, o governo não vai tolerar nenhum caso de corrupção. Mas esse é um caso de corrupção. Esse é um caso de corrupção. Então assim, que, como eu estou reforçando e vou frisar, tem nas mãos de gente do governo um grande esquema, porque isso é um grande esquema. A gente não sabe exatamente a extensão do esquema, mas o Stefanotto foi indicado pelo Lupe. O Lupe é ministro da Previdência. O Lupe é ministro de que governo? Do governo Lula. Então, eles devem explicações, Flávia. Eles devem. Então, meu amigo, é escandaloso o negócio. E o problema é justamente esse, né? De ser um item muito facilmente compreendido pela população brasileira de maneira geral, né? O governo Lula logo de manhã começou a se organizar, o Lewandowski e tudo mais, o Lupe foi acionado aí, Corregedoria Geral da União e tudo mais, né? Enfim, parece que o negócio começou a ser detectado lá em 2016 e passou batido desde quando, né? Enfim, o número de entidades recebendo essa grana mais do que dobrou durante o governo Lula, uma coisa completamente escandalosa, né? Uma quantidade gigantesca de pessoas lesadas, 6 milhões de beneficiários lesados. E aí, meu amigo, você para pensar, 6 milhões de aposentados, 6 milhões aí pensionistas, aposentados, beneficiários do INSS, que levaram algum tipo de prejuízo nessa história. O que vai acontecer com a imagem pública disso aí? Do Lula nessa história, já tá muito ruim, já tá muito fraca. A desaprovação dele tá disparando. Isso aqui, meu amigo, talvez seja a última pá de cal no governo que já está mais do que moribundo. E aí, meu amigo, você achando que o fundo do poço tinha chegado para o Lula, parece que tem ainda um alçapão para ser aberto, porque a pesquisa Paraná Pesquisas que eu repercuti aqui recentemente falando de intenções de voto e tudo mais, também fez a avaliação da desaprovação do governo Lula. E, meu amigo, tá chegando aí a 57%, ultrapassando 57% na verdade, o que torna o Lula completamente inviável, pois afasta bastante os patamares de aprovação e desaprovação. Na verdade, a aprovação dele está abaixo de 40%. Isso aqui não garante mal o primeiro turno para ele. É por isso que a pesquisa Paraná Pesquisas mostra que o Lula perde do Bolsonaro até no primeiro turno, fica em segundo lugar, pois e perde de todo mundo no segundo turno. Realmente uma coisa impressionante. E aí, como não sobra muito para se falar nesse sentido, porque algumas semanas atrás o pessoal estava comemorando que o Lula tinha estancado a queda na popularidade dele, uma mentira, conforme a gente percebe agora. O pessoal da grande mídia esquerdista, aqui ó, Carta Capital, que é um pasquim do PT, pega uma pesquisa lá, sei lá de onde, né, que não é brasileira, né? E, enfim, faz uma avaliação aqui e aponta o Lula como o terceiro presidente mais popular da América do Sul. Acredite ou não. É isso que sobrou pra galera. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Veja a questão aqui da Paraná Pesquisas. Aquela mesma pesquisa que foi feita anteriormente, mas essa parte aqui foi divulgada hoje. Teve a parte eleitoral que saiu ontem, eu comentei aqui. Esta é a parte divulgada hoje sobre a aprovação do governo. E, para surpresa de ninguém, a desaprovação atingiu o maior patamar neste terceiro mandato, que provavelmente é o maior patamar da história do Lula como presidente da República, né? Então,
veja que nesse ano de 2025 a coisa está desabando por completo. A gente tem o gráfico aqui, aliás, será que não tem esse gráfico por aqui não? Tem um gráfico em outra aba para abrir, né? Vamos ver se eu consigo ver. Enfim, né? Não sei se vai aparecer muito, muito bem certinho aqui para a gente ver, mas está aqui aprovação em linha azul, desaprovação em linha laranja. Veja que lá em agosto de 2023, você tinha uma desaprovação na casa de 40% e uma aprovação na casa de 54%, um gap positivo para o Lula de 14 pontos percentuais. Isso se inverteu em janeiro do ano passado, foi quando aqui as linhas se tocaram, e de lá para cá, embora tenha havido aqui um empate técnico em julho do ano passado, basicamente um empate técnico, mas na prática, em valores nominais, a desaprovação superou a aprovação no começo do ano passado e não voltou mais àqueles patamares. Ou seja, em mais da metade do atual mandato do Lula, a desaprovação dele está maior do que a aprovação. Em bem mais do que a metade, diga-se de passagem, chegando agora a esse patamar completamente insustentável. Que é uma diferença aqui, né, estamos falando de uma diferença de 17 pontos percentuais, uma coisa completamente absurda e irreversível, sendo que, olha aqui, do começo do ano para cá, o gap tem aumentado consideravelmente. A aprovação do Lula está desabando por completo, meu amigo. E aqui não está considerado ainda, é claro, o escândalo do INSS, que a gente não sabe até onde vai, que tipo de repercussão que vai ter, o cagaço que o Lula está passando hoje, né, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é quando a bomba estourou, demonstra que o PT tem a plena convicção de que esse negócio do INSS vai acabar com o Lula. Preveja esse troço aqui desabando ainda mais, se é que é possível. Olha esse gap aqui, meu amigo. Dá uma olhada nisso aqui. Olha essa diferença entre aprovação e desaprovação. Não tem como ser um candidato viável com esses índices. Essa diferença aqui, de fato, né? Em janeiro, o índice de desaprovação era de 50 pontos percentuais. O mais importante aqui nem é tanto o índice, é a diferença entre um patamar e outro, porque é uma situação reversível, conforme mais próximos forem as linhas, né? Quanto mais empatado tiver o gráfico. Mas veja que houve um aumento de 7 pontos percentuais da desaprovação e também uma queda aqui de quantos pontos, né? 5 pontos percentuais na aprovação. É importante olhar os dois cenários, porque isso distancia a opinião positiva da opinião negativa. Então veja que é algo bastante terrível mesmo. Isso aqui é terrível para o governo Lula. Certamente eles viram, né, isso aqui como sendo um balde de água fria na esperança do Lula de ser viável do ponto de vista eleitoral. Analisando aqui o ótimo ou bom, chega a ser patético, né? Avaliação ótima, 7,8%. É uma mixaria de pessoas aqui, né? Quase ninguém, né? 7,8% consideram o governo Lula ótimo. Ou seja, isso aqui é o quê? Uma em cada 12 pessoas considera o governo Lula ótimo. Por outro lado, mais do que um terço, quase 37% dos brasileiros consideram o governo Lula péssimo. 1 em cada 3 brasileiros, mais do que isso, consideram o governo Lula péssimo. Olha a diferença de opiniões. Realmente, o cara não tem nem aquele apoio típico que ele tem, né? Geralmente tem um terço da população que baba o ovo do Lula. Não chega nem nisso, tá dando aqui uns 26% apenas. Então o cara está acabado de fato. Ele está acabado. E não é esse pessoal que baba o ovo dele que elege o Lula. É a meiuca da população ali que oscila de um lado para o outro e fez o L lá em 2022, né? Veja como que todo aquele papo de que o Lula estava revertendo a queda na popularidade não passa de uma mentira desse pessoal. É a tal da profecia autorrealizável que eles tentaram fazer, dizer que algo estava acontecendo na torcida para que esse algo acontecesse. Não aconteceu. E o Lula está fazendo o diabo para conseguir melhorar essa aprovação. O cara inventou o pé de meia, o cara liberou a FGTS, consignado CLT, mais o que? Vale gás para todo mundo, energia elétrica, vai dar energia elétrica de graça para não sei quantas milhões de pessoas,
e Minha Casa Minha Vida, e mais não sei o que, gasta com marketing pra caramba, gasta com propaganda e aquela coisa toda, tá enfiando o pé na jaca, falindo o Brasil nessa tentativa desesperada, completamente desesperada, e a aprovação dele tá como? Tá só caindo. Quanto mais desesperado o cara fica, aqui ó, pior fica a aprovação dele, ladeira abaixo, né? Tudo bem que tá ladeira abaixo desde o início do mandato, mas ficou no platô aqui durante um bom tempo. Agora, meu amigo, acabou pro cara. Tem aí praticamente 4 meses que a aprovação dele está despencando e ele não consegue reverter isso de forma alguma. Só vai piorar, meu amigo. De fato, isso aqui só tende a piorar. A esquerda não tem mais o que fazer, não tem mais o que inventar, mas trouxeram aqui essa pesquisa, né, que é da CB Consultoria Opinião Pública lá da Argentina, então é um negócio que nem é feito aqui no Brasil, mas faz um levantamento aqui da aprovação dos presidentes, né, e de acordo com essa pesquisa aqui, o Lula tem 49,7% de imagem positiva e 47,7% de imagem negativa, ou seja, é mais favorável. Compara com os números aqui da Paraná Pesquisas, né? Realmente não dá para levar isso aqui a sério. E ele seria o terceiro, né? O presidente mais bem avaliado da América do Sul, perdendo aqui para o Yamandu Orsi, do Uruguai, né? E também aqui o Daniel Noboa, do Equador, que foi reeleito, inclusive, né? O Javier Milei vem em quinto lugar nessa avaliação, que convenhamos, isso aqui não tem a menor semelhança com a realidade, né? É uma forçação de barra desse pessoal, porque eles não têm mais o que falar, não tem como defender o indefensável. O Lula está derretendo politicamente. A aprovação dele está desabando a olhos vistos e não há nada que ele possa fazer para reverter esse cenário. Ele está tentando, ele está desesperado, mas nem marqueteiro, nem dívida, grana pública, nem programas assistencialistas, nada disso vai salvar a pele do Molusco, que se torna cada vez mais um candidato inviável para 2026. Olha aí, meu amigo, a Argentina segue demonstrando um resultado econômico surpreendente, pois é, no mês de fevereiro, agora já temos os dados mais bem compilados, a economia do país cresceu 5,7%. Não em relação a janeiro, que essa manchete pode dar a entender que é isso. Não. Na comparação anual com fevereiro de 2024, o crescimento econômico foi de 5,7%, que é algo impressionante, uma recuperação econômica formidável, que bate de frente com qualquer argumento que o pessoal fala aí contra a Argentina, que é a pobreza, que é a inflação que está criando esses dados maquiados. Não, isso aqui é algo real, de fato. Isso aqui é crescimento econômico à vera acontecendo e já revertendo a queda que sim aconteceu no primeiro semestre do governo do Javier Milei, principalmente. É uma atividade econômica em franca recuperação, mesmo com todo o turbilhão internacional que nós estamos vivendo por causa do tarifaço do Donald Trump. Uma excelente notícia argentina. É claro que você vai ter muita dificuldade para encontrar na grande mídia aqui no Brasil. CNN falou. Agora dá uma procurada em outros sites, pelo menos hoje. Estou gravando esse vídeo no dia 23 à noite. Logo na sequência, né, esse dado foi divulgado ontem, terça-feira. Mas procura aí, você vai ter dificuldade para achar essa informação na grande mídia brasileira. Você vai encontrar principalmente essa notícia aqui. Pois é, né? Por que o Papa Francisco não visitou sua terra natal, a Argentina? É com isso aqui que o pessoal se importa ao se referir ao país dos hermanos e à excelente recuperação econômica que está acontecendo por lá, e nós estamos sempre testemunhando aqui. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. É um valor aí praticamente simbólico, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, a escassez de informações é tão grande, né? CNN publicou a notícia, mas é um negocinho de nada, que eu trouxe aqui do lado do site É o País, em espanhol, traduzi aqui pelo Google Translate, para a gente ver a notícia com um pouco mais de informação, um pouco mais de conteúdo, porque realmente na mídia brasileira tá difícil de encontrar, né? Então veja que é um crescimento considerável, 5,7% em relação ao ano
anterior. Então veja que é uma janela temporal de 12 meses, porque quando você lê a notícia assim, dá até, né, para se enganar acreditando que é um crescimento de um mês, que não faria nenhum sentido. Economia nenhuma no mundo, em nenhuma circunstância, cresce tanto assim em apenas um mês. Mas é um crescimento formidável para 12 meses, sem sombra de dúvidas. E o seguinte, né? O FMI afirma que a Argentina vai crescer 5,5% este ano. Já repercuti esse número recentemente aqui no canal também. Ou seja, o crescimento que foi observado nos últimos 12 meses na Argentina casa direitinho com aquilo que o FMI está prevendo. Ou seja, é uma previsão realista que está sendo feita para a Argentina. Não é excesso de otimismo nem nada do tipo. Talvez o resultado seja até melhor, sem sombra de dúvidas. E é claro que a gente tem que considerar aqui que viemos de uma queda econômica. A Argentina veio de uma queda econômica que não é coisa do governo Milei apenas não. Olha só, a Argentina já teve 2 anos seguidos de recessão, já tinha um decréscimo na sua economia de 1,6% em 2023 e no ano passado 1,7% também de crescimento negativo. Lembrando que no final do ano já houve uma recuperação, mas no cômputo geral, janeiro até dezembro de 2024, sim, uma queda na economia. Então são 2 anos seguidos de retração econômica, percentual em cima de percentual. Não adianta só somar isso aqui, falar que deu aí 3,3% de queda, então já reverteu, o governo Milei já reverteu isso. Não, é uma queda em cima de outra queda, percentual em cima de percentual. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso para o resultado não iludir muito. Então talvez seja apenas ainda uma recuperação econômica, talvez um pequeno crescimento econômico, mas é uma luz naquilo que parecia um túnel sem saída até pouco tempo atrás, mais uma grande vitória do Milei, sem sombra de dúvidas, e agora a gente vai entrar nos detalhes disso aqui. Pois bem, né? Então, nós temos já um crescimento sustentável nos últimos meses na Argentina. Isso aqui é interessante mencionar, né? Que a Argentina está crescendo mês após mês. É um resultado que realmente importa. Não é um pico de crescimento igual a gente tem aqui no Brasil, né? Que cresce e daqui a pouco cai de novo. E aí tem inflação 0,1 em janeiro e tem 1,30 em fevereiro. Não é essa loucura que tem aqui no Brasil, essa montanha-russa que torna o país extremamente imprevisível. Na Argentina as coisas estão ficando mais sensatas do ponto de vista econômico. O site The Economist afirmou que a Argentina está caminhando para uma economia normal. Pois é isso que o país precisa, né? Não é nenhum crescimento chinês dos anos 90, não, é normalidade, uma economia previsível, é isso que faz o país crescer de fato. Pois bem, né, nessa janela de 12 meses, o setor que puxou mais o crescimento econômico foi o setor de intermediação financeira, 30% de crescimento entre fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano, principalmente por causa da questão aí, né, da retomada da compra de dólares, enfim, a liberdade nesse sentido e também da confiança das pessoas na economia argentina. Isso depois de muitos anos de um câmbio completamente travado e aquela coisa desencontrada do ponto de vista econômico, do ponto de vista cambial, monetário, dos governos anteriores. Então é um setor que obteve uma quantidade expressiva de liberdade econômica e, é claro, está florescendo, retomando grande parte do que foi perdido de maneira geral, né? Além disso aqui, também houve um aumento da pesca de 28%, estava vindo de uma sequência negativa antes, subiu 28,3% em relação ao ano anterior, comércio 7,4% de crescimento e a mineração 5% de crescimento econômico, né? De fato, é uma grande melhora de maneira geral. Tem algumas contrações aqui também, o pessoal, é claro, do El País, que não é um site de direita, né? Muito pelo contrário, mas eles pontuam aqui que a desigualdade continua, né? Porque a pobreza, e 38% da população na pobreza, esquecem de falar que antes do Milei estava mais alto esse índice,
Então o índice cresceu pra caramba no começo do governo Milei, está caindo bruscamente agora e vai continuar caindo, mas eles falam que os serviços comunitários e sociais contraíram 2,6%, o setor de saúde 0,5%, né? E a educação avançou meio ponto apenas, né? Olha que triste. Enfim, os caras têm que arranjar alguma coisa para criticar, de fato, o sucesso do Javier Milei, mas realmente é um negócio bastante impressionante, o que nós estamos vendo de maneira geral. E o avanço, né, mensal, na janela mensal, na comparação mensal, foi de 0,8% entre janeiro e fevereiro, sendo que janeiro já tinha um crescimento econômico também importante frisar. Lembre-se, percentual em cima de percentual. Se esse patamar aqui se mantiver o ano todo, 12 meses, a gente está falando de um crescimento que vai beirar os 9% no final do ano, né? Provavelmente não vai continuar crescendo assim, a previsão é 5 e alguma coisa que já é um excelente número, mas é bom para a gente entender o tanto que a economia melhorou no mês de fevereiro, né? Enfim, o pessoal tem que dar o braço a torcer e falar que a Argentina está remando na contramão do mundo, porque o FMI projeta queda no crescimento econômico, né? Tá revisando para baixo as expectativas do mundo, as expectativas do Brasil, da própria América Latina como um todo, menos da Argentina. A Argentina está, de fato, mantendo as estimativas, né? Que são estimativas muito positivas, diga-se de passagem. A moeda está se estabilizando, o peso voltou a recuperar aí o seu valor, tem uma estabilidade muito boa, muito interessante, que está ajudando aí, de fato, a economia a se manter firme, a ponto do pessoal tendo que falar aqui daquela Libra. Você lembra desse caso da Libra ali, da criptomoeda que o Milei deu aquele vacilo lá atrás? Porque não tem muito o que criticar, né? Criticar isso aqui e falar que o Papa Francisco não visitou a Argentina. É o que sobra para esse pessoal da grande mídia, de fato, porque o resultado na Argentina tem sido impressionante. Número após número, nós vemos o progresso econômico da Argentina e como o programa econômico do Javier Milei faz sentido e está funcionando, e a tendência é que as coisas só melhorem. Olha aí, meu amigo, o senhor Fernando Haddad acalmou os ânimos. Agora eu estou bem calmo, estou bem relaxado, estou confiante na economia do Brasil, porque o senhor Fernando Haddad disse claramente, com todas as letras, não vejo risco de recessão no Brasil. Fala sério, você não tá muito mais tranquilo agora com essa declaração? Um cara que transmite confiança para o mercado, para a sociedade brasileira, um ministro da Fazenda que tá tão apagado que tem dias que eu não falo desse cara. Sumiu. Fernando Haddad sumiu da mídia, da política. Impressionante. Algum tempo atrás ele era assunto recorrente, agora eu passo dias sem falar desse animal aqui, né? Apareceu no programa ali da CNN Talks, e falou, né, que não vê risco de recessão no Brasil. Eu estou muito tranquilo, muito seguro agora com essa afirmação, né? Afirmação essa que surge no mesmo momento em que o FMI afirma que a dívida pública brasileira deve ir a 92% este ano ainda e saltar ao todo no governo Lula 12 pontos. Apenas isso que vai piorar, me diz. Tem como uma economia dessa aqui funcionar direito? Tem como uma economia dessa aqui ser viável? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Haddad participou desse programa aqui hoje, né, quarta-feira, e o tema, obviamente, estava relacionado à questão dos Estados Unidos, da economia mundial como um todo, né? Mas os impactos tarifários, as tensões comerciais, etc. E foi nesse sentido aqui que o Haddad falou, né? O pessoal perguntou para ele, basicamente, se haveria uma possibilidade de recessão no Brasil como consequência dessa escalada de tensões comerciais entre China e Estados Unidos, e foi nesse contexto que o Fernando Haddad disse que não vê risco de recessão. E a verdade é a seguinte, tem esse caô do Haddad que ninguém acredita, né? A verdade é a seguinte, risco de recessão no Brasil já está sendo apontado antes mesmo do Donald Trump começar com essa história
de tarifaço. Já tem algum tempo que bancos e analistas estão apontando para a realidade de que o Brasil vai passar por recessão técnica este ano. Ou seja, 2 trimestres seguidos com queda no crescimento econômico, crescimento negativo. Não sabem ainda se isso vai acontecer no segundo e terceiro trimestre, por exemplo, ou terceiro e quarto. Nós estamos aí no segundo trimestre deste ano, indo aí para o primeiro mês encerrado desse trimestre, talvez nós já estejamos, de fato, entrando nesse ciclo de recessão. Não dá para saber, vai demorar um pouco para a gente ter consciência desse ponto. Mas muitos já estão colocando a coisa nesse sentido. O Haddad tenta enganar, né, as pessoas aqui, falando que não, porque as tarifas não vão se manter e essa coisa toda aí. Enfim, o que o Haddad fala a gente não leva a sério, essa é a verdade. Muito melhor é analisar os dados apresentados, por exemplo, pelo pessoal do FMI a respeito da dívida pública brasileira. E bem, o fato é que esse número está bastante discrepante do que você vê sendo veiculado pelos órgãos oficiais aqui do Brasil, o Tesouro Nacional, o Banco Central, porque a métrica do FMI é diferente. O FMI considera outras coisas a mais do que os órgãos aqui do Brasil. Então a dívida pública está na casa dos 92% de acordo com o FMI. O que me leva a questionar se quando a gente compara a dívida brasileira com a dívida norte-americana, com a dívida francesa, nós estamos comparando as mesmas metodologias. Porque eu desconfio que não. O pessoal fala, né, que não, a dívida, a relação dívida sobre PIB do Brasil é muito menor do que a de outros países. E, na verdade, talvez não seja, não. Enfim, né, de acordo aqui com o pessoal do FMI, essa relação dívida sobre PIB vai saltar, né, de 87,3%, que é o que estava no final do ano passado, para 92% esse ano. Uma insanidade, de fato, uma coisa assim completamente escabrosa, que na prática se converte em uma dívida que é impagável. E bem, veja aqui, né, é uma análise que foi divulgada hoje, uma subida gigantesca, e na verdade essa dívida vai chegar, ainda de acordo com o FMI, a 96% no próximo ano. E você pode ver aqui que estamos falando de uma alta de praticamente 4% a cada ano, 4 pontos percentuais a cada ano, o que torna essa dívida completamente insustentável, uma dívida que dobra a cada 25 anos, uma insanidade completa. Então, nesse ritmo, no governo Lula, o crescimento da dívida vai ser de 12 pontos percentuais, do começo ao fim do governo, né? Dessa relação dívida sobre PIB. Mais do que os 10 pontos percentuais que haviam sido estimados lá em outubro, que foi quando o último relatório foi feito. Ou seja, a deterioração na situação econômica brasileira, na situação fiscal, é gritante. O relatório anterior já era muito ruim, está ainda pior, uma escalada considerável da dívida pública de fato, né? Então, estamos falando aqui de um salto de 84% lá no final do governo Bolsonaro para 96% no final do governo Lula. E é o patamar de endividamento mais alto desde 2020, só que a gente não pode considerar 2020 porque foi o ano da pandemia. E olha que interessante, né? A dívida como proporção do PIB chegou a 96% naquela época, 2020, mas em 2022, quando o Bolsonaro passou o bastão para o Lula, já estava em 84%, ou seja, ele diminuiu 12 pontos percentuais dessa relação em 2 anos de mandato, praticamente, né? Corrigiu bastante o cenário e, de fato, a economia brasileira estava muito bem azeitada naquela época. 12 pontos percentuais, que é justamente, ao que tudo indica, o que o Lula vai piorar nessa relação ao longo desse terceiro mandato dele, de fato, né? Inclusive, aqui o FMI acredita que é um cenário irreversível. Se nada for feito, inclusive, nós vamos chegar aí praticamente a 100% do PIB de dívida pública em 2029, né? E aí haveria uma estabilização no ano seguinte, em 2030. Ou seja, final dessa década, nós estaremos com uma proporção dívida PIB de país desenvolvido
enquanto ainda seremos, sem dúvidas, um país pobre, não tem nenhuma perspectiva de melhora nesse sentido, né? Enfim, o que acontece é que o governo não está fazendo absolutamente nada para reverter esse cenário. E o peso da dívida, do serviço da dívida, que são os juros, se torna cada vez maior, fazendo isso aí virar uma bola de neve que tende, de fato, a avançar bastante, né? Então, os países emergentes estão com uma média aí de 74% de dívidas, de relação de dívidas sobre PIB, e o Brasil está em 80 e tantos por cento, 10 pontos percentuais acima dos seus pares, que é uma coisa completamente insana, só perdendo para a China, mas não tem como comparar, né? A China é um país emergente também, só que a economia é muito maior e o grau de intervenção do governo na economia e o tanto que dívida é gerada lá, enfim, é uma coisa que não tem comparativo mesmo dentre os emergentes, nem dá para levar isso aqui em consideração. E de fato, né, o problema aqui maior é a insustentabilidade dessa dívida. Se fosse um patamar estável, beleza, poderia ser um patamar elevado, mas estabilizado, ok, o mercado entenderia isso como uma dívida sustentável. Não é o caso do Brasil, porque a dívida está escalando exponencialmente e vai subir pra caramba nos próximos anos se nada for feito. Spoiler, nada será feito. Não será feito definitivamente com o governo Lula, e eu não nutro grandes esperanças de que haja mudanças substanciais na próxima eleição, não. Ninguém está acenando nesse sentido, pelo menos até este momento. Vai depender de uma conjunção entre um governo bom de direita, um Javier Milei da vida, e um Congresso Nacional bastante interessado em fazer esse tipo de mudança, coisa que, convenhamos, nós nunca tivemos no Brasil. Enquanto essa situação vai se deteriorando, o senhor Fernando Haddad segue mentindo para fingir que é relevante, para fingir que consegue acalmar os ânimos do mercado, coisa que obviamente não vai acontecer. Meu amigo, o Lula, além de tudo, é um grande trapalhão. Além de tudo aquilo que a gente sabe, um corrupto, um cachaceiro, o cara é um trapalhão. E o evento, o episódio envolvendo ele e a indicação para o Ministério da Comunicação realmente foi uma coisa lamentável, patética. Padrão Lula mesmo, de falta de qualidade, falta de tato. Isso porque o cara era conhecido aí, né? O pessoal babava o ovo dele falando que ele era um grande estrategista, ele era um grande articulador político, que o Bolsonaro não chegava aos pés dele. Olha, isso aqui é coisa rara na história brasileira, na história aí desde as eleições diretas. Isso aqui nunca aconteceu. O governo levar um não de um ministro, indicar o cara para um cargo, falar que tá tudo certo, vai rolar, beleza, o cara cozinhar o governo e depois dizer não, é algo patético e que mostra, conforme eu falei explicitamente no meu vídeo tratando desse tema, né? Aliás, falei primeiro que praticamente todo mundo, né? Eu vi o negócio acontecendo em loco, gravei o vídeo na sequência do não do cara. Mas isso serviu para mostrar, assim, de forma inequívoca, de forma clara, indiscutível, que o Lula está extremamente fragilizado e ninguém quer embarcar nesse governo furado. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Essa aqui é uma análise da Veja, trazendo mais ou menos os pontos que eu também já comentei aqui, né? Teve a carta, né? Foi divulgada a carta dele lá do senhor, como é que é o nome? Pedro Lucas, né? Que é líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. E, bem, ele pediu desculpas ali, né? Falou, olha, sinto muito, não vai rolar, né? Sinceras desculpas ao presidente Lula por não atender a esse convite. Inventou os motivos dele lá para fazer isso e tudo mais, né? Pois bem, a verdade é a seguinte, todo mundo sabe, todo mundo entendeu qual que é o ponto nessa história. Que o governo não conseguiu convencer um político do Centrão a assumir um ministério, que é algo que em outros tempos, em outras épocas, o pessoal iria se estapear para fazer, né, para ter essa oportunidade de ocupar uma pasta ministerial com orçamento, com um monte de cargos para indicar, enfim. Na verdade, contudo, eu já tenho noticiado isso aqui no meu canal, já há uma expectativa de que o Lula tenha dificuldade para alocar ministros em seu gabinete.
se ele eventualmente fizer uma reforma ministerial, que provavelmente não vai fazer, era para ter rolado depois do carnaval, já passou a Páscoa e não teve reforma nenhuma. O que ele trocou foi por pura necessidade. O Juscelino aqui, que saiu porque estava todo enrolado, aliás, enrolado há muito mais tempo do que parece, né? Desde o começo do governo Lula já tem coisa errada envolvendo esse cara, mas agora o Lula precisou tirar ele, botar alguém no lugar, e era uma cadeira, uma vaga do União Brasil. O governo indicou o Pedro Lucas, o tal do Pedro Lucas ali. A Gleisi Hoffmann chegou a falar publicamente que ele ia assumir, que estava tudo certo, etc. Só para o cara chegar e agora falar que não vai aceitar a indicação para o cargo, né? Meu amigo, isso aqui é um erro estratégico absurdo, cometido, né? Aliás, tem que colocar isso aqui na conta da Gleisi Hoffmann. Ela não é ministra de Relações Institucionais do Lula, não é ela que tinha que ter ajeitado essa situação toda para não acontecer esse vacilo, essa gafe absurda que aconteceu. Tem que colocar a culpa nela nessa história também, porque ela deveria ter azeitado isso aí, ou pelo menos falado pro Lula, olha, não vai rolar com esse cara, vamos pensar outro nome aí, vamos colocar outra pessoa, se ela bota um petista num lugar que seja, negocia outra coisa com a União Brasil depois, mas não parte para esse lado, para esse fracasso completo que aconteceu, né? Que eu fico muito feliz que tenha acontecido. Quanto mais enfraquecido tiver o governo Lula, melhor para todos nós, né? Então, realmente foi uma situação assim bastante vergonhosa para o Lula, tanto que eu falei isso no meu outro vídeo lá, inclusive. Parece que o que aconteceu aqui foi que o União Brasil indicou o Pedro Lucas para assumir esse cargo, né? Então, parece que o Lula deixou ele fazer. Isso aí é um partido que tem uma atração muito grande no Congresso Nacional, tem 59 deputados, tem 7 senadores, é uma bancada muito grande, de fato, né? Praticamente aqui 80% do PT, União Brasil, então realmente conta muito para o governo Lula. O Lula precisa do apoio do União Brasil aí e tudo mais, né? Enfim. E aí, é aquela história, o Juscelino Filho é do Maranhão, Pedro Lucas também, ficou aquele negócio mais ou menos em casa e etc. E parece que o Pedro Lucas conversou lá, né, com o Lula sobre isso também, foi divulgado depois o assunto, não sei os bastidores dessa história. O que se sabe é que no dia 22, ontem, o Pedro Lucas declinou do pedido do Lula, envergonhando bastante o Molusco nessa história. E aí, né, meu amigo, a coisa ficou feia, né? O governo convidou, confirmou publicamente, né? O deputado recusou publicamente e o União Brasil acabou também ficando um negócio meio dividido nessa história. Porque tem gente dentro do partido que quer desembarcar do governo, quer sair fora de uma vez aí e deixar a base de apoio antes de afundar com o barco de uma vez, né? E de maneira geral, o que ficou escancarado nessa história foi a fragilidade do governo Lula dentro do Congresso Nacional. Não é capaz de indicar um ministro para um ministério, para uma cadeira ali, uma pasta, uma cadeira no gabinete ministerial, que tem orçamento, que tem cargos para indicar. Por que não consegue? Porque ninguém quer embarcar nessa história. Esse é o grande ponto de maneira geral, né? O pessoal da Veja até cita um caso aqui do José Sarney, em que ficou um negócio ali em cima do muro também, para uma escolha ministerial ali, e resolveram de uma forma ali, colocaram outro cara no lugar e etc, né? O caso totalmente diferente, uma situação totalmente diferente, porque era outra história, 40 anos atrás. Isso aqui, né? Na época lá do José Sarney, a gente sabe que o que aconteceu lá na época foi totalmente atípico, uma situação totalmente diferente. O que o governo Lula poderia ter feito nesse caso? Particularmente, eu não sei, porque é o grande problema mesmo que eu citei ainda há pouco. Talvez o Lula sequer consiga fazer uma reforma ministerial se ele tentar fazer. Não vai ter gente para ocupar o cargo. Gente sempre vai ter, ele vai conseguir colocar alguém nesse ministério aqui, sem sombra de dúvidas. O negócio ministérios são moedas de troca. Então o Lula quer extrair o máximo possível de uma indicação ministerial, coisa que ele também tenta com indicações para tribunais e essas coisas assim.
ele precisa usar isso como moeda de troca. Acontece que parece que ninguém quer negociar com o governo Lula. Essa é a verdade. Achar um doido do União Brasil que assume o cargo, ele acha. Mas ele precisa de alguém com força lá, suficiente para trazer o partido de novo para a base de apoio, né? Para manter o partido estável na base de apoio. E ele não está conseguindo. Tentou trazer o líder do partido na Câmara, o cara mais forte da Câmara, ali do União Brasil, e não conseguiu, o que mostra que ele não vai ter apoio fácil desse partido aqui. O que ele vai fazer? Botar um nome qualquer aí que não vai trazer retorno político para ele. Ele não pode se dar a esse luxo nesse momento, porque ele está fragilizado, precisa de todo o apoio que ele conseguir dentro do Congresso Nacional, sob o risco de não ter a menor governabilidade, já não tem muito, vai ter menos ainda e vai chegar sem qualquer tipo de apoio nesse ritmo para o ano que vem. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.